Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos para mais um estudo da série A Essência de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E o título desse estudo é: de que lado você quer ficar? Do lado de Adão ou do lado de Cristo? Então esse é o estudo do dia de hoje. Amém, irmãos? Então quando nós vamos lá para Gênesis 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, Adão, né, ele foi feito alma vivente, ele passou a fazer parte dos propósitos divinos para a humanidade. Mas a partir do momento em que Adão pecou, seu status ele muda e ele passa a ser uma pessoa morta para Deus, mas viva para o mundo. Então, Adão ele passa a ser inimigo de Deus. E todas as pessoas nascidas de Adão, elas passaram à condição de filhos da ira e da desobediência. Todos os homens, eles estão fora da glória de Deus. Por que tudo isso aconteceu, irmãos? Porque o homem, ele pecou contra Deus. Então, assim, todos os homens, ao nascerem, eles seguem por essa condição, né? Todos os homens, então, eles passam a viver para o pecado, para o maligno e para o mundo. Para o maligno e para o mundo. Então, Adão, ele foi o primeiro homem criado, né, do qual se originou toda a humanidade, né? Adão ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi colocado no jardim do Éden. Ele recebeu a autoridade de Deus para dominar o lugar onde ele estava. A única restrição estava relacionada à árvore do conhecimento do bem e do mal, né, da qual ele não podia comer do fruto, né, do fruto daquela árvore. E Deus então colocou então a mulher ao seu lado como adjutora, como auxiliadora, né? Uma espécie de assessora, né? E Adão e Eva então eles receberam a ordem divina para que multiplicassem e dominassem sobre todas as criaturas vivas na terra. Esse primeiro casal ele foi tentado por Satanás, né? Adão e Eva eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este evento, então, ele é conhecido como a queda da raça humana. E essa queda marcou o início do pecado na humanidade. Quando a gente vai lá para o livro de Romanos, né, Paulo ele faz um contraste entre as pessoas de Adão e de Cristo, né? Lá em Romanos 5, versículo 19, diz assim: Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Então nós temos na Bíblia a figura do primeiro Adão e do último Adão, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão, né, é o Adão que nós estamos falando aqui, né? E o segundo Adão ou o último Adão é Cristo. Então, através do último Adão, que é Cristo, todos que creem no Evangelho, eles nascem de novo, né? O segundo Adão, ele significa que Deus iniciou em Cristo uma nova humanidade, né? Por causa de quê? Por causa do pecado, né? E nós vemos lá em Gênesis 5:3 que Adão ele gerou filhos segundo a sua imagem, ou seja, uma imagem corrompida e desfigurada. Assim nós éramos o quê? Filhos de Adão, herdeiros da sua imagem e da sua corrupção. Mas Deus ele revelou em Cristo uma nova humanidade, né, perfeita, segundo o padrão do reino e segundo a imagem de Deus. Por isso que hoje, pela fé, nós podemos ser tirados da primeira humanidade e transportados para a segunda humanidade em Cristo, de forma que nós nos tornamos novas criaturas e herdeiros das coisas da nova criação. Então, irmãos, ser o último Adão significa que ele é o último e que após ele não há necessidade nenhuma de uma nova obra. Cristo ele foi a solução definitiva de Deus, né, nos dando que acesso a um reino inabalável. Jesus, então, ele foi a resposta completa e perfeita de Deus, né, para o problema do pecado.
Então, aqui não se trata de uma teoria, né, uma simples doutrina, mas uma realidade viva e eficaz naqueles que experimentaram o novo nascimento. Então, o que acontece, né? Se você ficar do lado de Adão, você permanece morto para Deus, mas se você ficar do lado do último Adão, que é Cristo, você morre para o pecado. Ficar do lado de Adão é continuar a viver para o mundo em função de um sistema chamado mundo. Agora, ficar do lado de Cristo significa o quê? Morrer para o pecado, para o maligno e para o mundo. Além disso, você passa a ser o quê? Uma nova criatura e volta a viver para Deus, cumprindo assim o propósito de Deus lá no início, né, quando ele criou o homem. Então, o pecado e a morte, eles vieram ao mundo por meio de Adão. O ato de desobediência de Adão condenou toda a humanidade. E a humanidade, portanto, ela está imersa em Adão. Então, mas há uma saída para tudo isso, né? A humanidade ela pode ser resgatada em Cristo. Então, ficar do lado de Adão ou do lado de Cristo é uma decisão crucial para a sua vida, né? Pois é caso de vida ou morte. E cada ser humano, ele já nasce pecador. Quando nós vamos lá para o Salmo 51, versículo 5, diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. E essa pessoa ela é considerada inimigo de Deus. Romanos 5,10 diz assim: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E também por nascermos em pecado e sermos inimigos de Deus, nós merecemos a condenação. Romanos 6,23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, a humanidade ela pode ser dividida em dois grupos, né? Aqueles que estão do lado de Adão e aqueles que estão do lado de Cristo. O primeiro grupo ele está condenado, mas o segundo grupo ele foi redimido através de Cristo. E esse segundo grupo, então, ele recebeu esse presente, né? Por quê? Porque Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz. E na cruz, Cristo venceu o pecado e a morte, proporcionando para essas pessoas vida eterna que já começa a ser vivida a partir do momento em que a pessoa fica do lado de Cristo. Já o grupo que insiste em ficar do lado de Adão, ele receberá o quê? A morte eterna. Então, a partir do momento em que você ficou do lado de Cristo, né, agora você precisa tomar uma segunda decisão, né, que é estar em Cristo. Né? Então, você tomou a primeira decisão, que é ficar ao lado de Cristo, agora você tem que tomar a segunda decisão, que é estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É quando Deus faz uma remodelagem em todas as áreas da sua vida, até você se tornar a imagem de Cristo. Então, lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, aqui, irmãos, estar em Cristo, né, nos leva para duas compreensões. Né? Primeira, ser uma nova criatura, no sentido de que teremos um corpo glorificado, né, e reinaremos com Cristo para todo sempre. Mas também significa o quê? Que enquanto nós estamos aqui na Terra, nós devemos ter uma vida contrária ao sistema do mundo. Ou seja, nós temos que viver uma vida contrária às pessoas sem Cristo. Né? Por quê? Porque essa vida sem Cristo já passou, né? Como diz o versículo. Paulo diz: as coisas velhas já passaram. Lá em Efésios 1, versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, irmãos, dentre as inúmeras bênçãos espirituais de estar em Cristo, né, eu cataloguei aqui cerca de 16 bênçãos, né, que gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Né? São 16 bênçãos que nós recebemos a partir do momento que nós estamos em Cristo. Né? Então, a primeira bênção, batizados em Cristo, está em Romanos 6,3. A vida eterna em Cristo, Romanos 6,23. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos 8,39.
você passa a ser uma pessoa aprovada em Cristo, Romanos 16:10. Você passa a ser uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que só diz a verdade, está lá em Romanos 9:1. Você passa a ser uma pessoa livre em Cristo, Gálatas 2:4. Você é justificado pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, Gálatas 2:16. Você recebe a bênção de Abraão, Gálatas 3, versículo 14. Você passa a ser fiel em Cristo Jesus, Efésios 1:1. Você é eleito nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. Você recebe a redenção pelo seu sangue, Efésios 1:7. Você é feito herança, né? Efésios 1:11. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Você recebe a paz de Deus, Filipenses 4:7. Você recebe o suprimento de todas as suas necessidades em glória, Filipenses 4:19. Por último, nós estamos o quê? Perfeitos nele, Colossenses 2:10. Né? São 16 bênçãos. Então, quando a gente vai lá para Colossenses 1, versículo 18, diz assim: E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a preeminência. Então, Adão, ele é o cabeça da humanidade caída, enquanto Cristo é o cabeça da humanidade redimida. Todos que estão do lado de Adão, eles são condenados, assim como todos que estão em Cristo estão livres da condenação. 1 Coríntios 15:22 diz assim: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então o pecado ele trouxe consequências desastrosas, né, para toda a humanidade. Mas por outro lado, a obra redentora de Cristo ela trouxe o quê? Salvação no lugar de condenação. E é importante frisar, né, nesse momento aqui, que a gente não crê, né, no universalismo. Né? O que é o universalismo? O universalismo ele defende que haverá salvação para todos os seres humanos sem distinção. Né? Então não é isso que a gente está querendo dizer. Mas estar em Cristo significa que você está redimido, né? Você está livre da escravidão do pecado. Por quê? Porque lá em Efésios 2, versículo 1 até o 3 diz assim: E vos vivificou, né, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como outros também. Agora, lá em 1 Coríntios 15:45 diz assim: Assim está também escrito: primeiro o homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, o primeiro Adão ele veio do pó da terra, né? Já o segundo Adão ele vem do céu, né? Logo que os que estão do lado de Adão são semelhantes a Adão, né? Mas os que estão do lado de Cristo são semelhantes a Cristo, né? Outrora, né, os cristãos eles tinham a imagem do primeiro Adão, mas agora aqueles que estão em Cristo, eles passaram a ter a imagem do segundo Adão. E Deus ele iniciou em Cristo uma nova criação a partir do momento em que Cristo ressuscitou, né? A palavra diz que ele foi feito o quê? As primícias dos que dormem, né? E Cristo é o último Adão, ou seja, aquele que plenamente cumpriu a vontade de Deus, que foi obediente até a morte, que cumpriu plenamente a vontade do Pai. Né? Ele, como último Adão, ele nos deu vida, né? Daí ele ser chamado de Espírito vivificante. Ou seja, a vida plena que vem de Deus para nós através de Cristo. No primeiro Adão, a morte veio, já no último Adão, que é Cristo, a vida plena veio. Então, há uma mudança, né? A gente percebe o quê? Que é uma mudança significativa quando a pessoa ela sai do lado de Adão e passa a estar em Cristo. Né? Então, você ressuscita com Cristo e passa a buscar o quê? As coisas que são de cima. Né? Colossenses 3:1. E a cada instante, na sua caminhada com Cristo, você vai sendo o quê? Transformado de glória em glória na própria imagem de Cristo. Está lá em 2 Coríntios 3:18.
E Cristo, ele nos faz o quê? Assentar nos lugares celestiais, onde hoje Cristo está, né? Hoje Cristo está à destra de Deus. Quando a gente vai lá para o Salmo 110, né? O Salmo 110 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, Cristo está onde? À destra de Deus, né? Romanos 8, versículo 1 diz assim: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a humanidade que está do lado de Adão, ela vive na carne, enquanto que a humanidade que está em Cristo, ela anda o quê? Segundo o Espírito. Mas se você vive na carne, você vive numa posição de inimizade contra Deus. Mas se você vive no Espírito, você vive numa posição de reconciliação com Deus, ou seja, você anda em obediência e santidade com Deus. Andar na carne significa o quê? Que você ainda está em Adão, né? Mas andar no Espírito significa que você está em Cristo. Então, irmãos, nós não podemos esquecer de forma alguma, né, a importância da cruz de Cristo. Tudo isso foi possível que, por causa da cruz de Cristo, que proporcionou que a união entre judeus e gentios, né? A igreja hoje era composta de judeus e gentios, né? Não há diferença entre judeus e gentios. Infelizmente, né, os que estão do lado de Adão, eles pertencem à velha humanidade. Ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Estão alheios à família de Deus. Pelo fato deles não estarem em Cristo, eles não podem ter o que é acesso ao Pai. E, consequentemente, eles não conseguem entender a questão da graça de Deus. Agora, os que estão do lado de Adão, eles vivem o quê? Na escuridão, né? Vivem nas trevas. Porém, Cristo ele veio trazer à luz uma nova era para a humanidade. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na volta de Cristo, aqueles que estiverem do lado de Cristo irão desfrutar dessa bênção maravilhosa. E essa é a nossa maior esperança, né? Mas para isso, que ser verdade na minha e na sua vida, você deverá o quê? Optar pelo lado correto. Então, concluindo, irmãos, né? Se você quer ser vitorioso nesse mundo, né, esteja em Cristo, né? O que Deus fez para a humanidade foi o quê? Oferecer um outro homem para ser o seu representante, já que Adão ele oferece a morte e Cristo oferece a vida. O fato de você estar em Cristo não significa que o velho homem não queira sobressair sobre sua vida, né? E é a luta de todo cristão, né, entre a nova natureza em Cristo e a velha natureza em Adão. Em Romanos 8, versículo 6, diz assim: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então, Paulo ele nos ensina que a mentalidade da carne é a mentalidade do velho homem, que continua operando na alma mesmo depois do novo nascimento. E a mentalidade da carne, ela leva o quê? O homem para o pecado. Para combater isso, né, o que tem que ser feito? Tem que ser, a alma ela tem que ser alimentada pela palavra. Então, irmãos, o fato que você, se você andar segundo a carne, sua vida vai ser dirigida pelo pecado e pela separação de Deus. Mas, né, se você andar no segundo o Espírito, você vai estar sempre debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é o próprio Cristo. Você estará debaixo do senhorio de Cristo e, consequentemente, você estará o quê? Buscando o que é agradável a Deus. A vida em Cristo ela é iniciada a partir da sua morte, né, e ressurreição. Não significa isenção de lutas, de dores ou sofrimentos, né? A vida em Cristo não é colocar o homem numa bolha de conforto, né, isento de problemas e dificuldades. O propósito de Cristo é tornar eu e você parecidos com Ele, né, para o louvor da sua glória. E quando nós olhamos nesse ponto de vista, toda a nossa perspectiva de vida ela muda. Todo sofrimento nesta vida ela serve para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Só o fato de nós estarmos em Cristo já nos dá o privilégio de vivermos uma vida totalmente diferente daqueles que estão do lado de Adão.
Então nós temos que estar o quê? Constantemente atentos, né, para nós não voltarmos a assumir a forma deste mundo em nossas vidas. Então a vida cristã ela é um aprendizado que leva tempo e varia de pessoa para pessoa. Mas nós temos que estar conscientes do seguinte, que a perfeição ainda não chegou, né? Enquanto estamos aqui na Terra, nós temos que estar o quê? Vigilantes. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então esse era o estudo, né, que eu queria estar aqui passando para os irmãos. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso tenha alguma dúvida, né, ou mesmo algum complemento, você pode colocar aí nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva no canal, né? Nós temos aí diversos estudos aí da palavra do Senhor. E se você gostou desse like, peço aí, desse vídeo, né? Peço aí que você deixe aí seu like, seu joinha, e agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.